Muito bem, estamos de volta com os donos da bola. Diariamente necessários, donos da bola aqui na tela da Band. E um time prestes a ser campeão brasileiro. Um título que pode consagrar jovens, não é, que subiram há pouco da base. E, afinal de contas, grandes clubes também têm missão de revelar bons jogadores. E no Cruzeiro isso não é diferente. Veja aí. O virtual campeão brasileiro tem jogadores experientes: Fábio, Ceará, Dedé, Nilton, Dagoberto, Borges. E tem também uma molecada comendo a bola. É a chamada turma da base. Lucas Silva virou o titular absoluto, dono de um chute forte. Mike, lateral direito veloz. Os habilidosos meias Alisson e Elber, além do matador Vinícius Araújo. Há tempos, o Cruzeiro não produzia e dava espaço para jovens talentos. Foi uma determinação do Dr. Gilvan, que desde que ele assumiu, o Cruzeiro voltasse a dar devido valor às divisões de base. O presidente deu a ordem. No banco de reservas, o treinador certo na hora certa. Foi de fundamental importância, porque sem o Marcelo, eu vou afirmar isso, sem ele não teria acontecido. Lucas Silva e companhia foram fabricados em casa. Toca da Raposa 1, local onde ficam as categorias de base do Cruzeiro. Daqui já saíram muitos craques. É só puxar pela memória, resgatar a história. Como no timaço campeão brasileiro de 66. Eu, Natal, Pedro Paulo, vimos o Zé Carlos mesmo vindo já praticamente pronto, mas era novo, tinha 18, 19 anos. O Natal, poderia tudo da base. Então era, sem dúvida alguma, um time que alcançou o sucesso que aconteceu, mas jogadores, né, o caso do Tostão, por exemplo, que veio do América com 16 anos de idade, praticamente, posso dizer que é da base. No título nacional de 2003, mais craques da base. O goleiro Gomes, o lateral direito Maicon, o Luizão, Augusto Recife, o Wendel, Marcinho. O trabalho que o Cruzeiro faz na base, não é que eu pertenço à base, não, mas é digno de louvor, é um trabalho sério, honesto, né, competitivo, né, tanto é que quase todo ano está ganhando títulos, né? Em 2013 a história se repete, parece a fórmula perfeita, misturar experiência com jovens de grande potencial. As maiores equipes que fizeram sucesso no futebol brasileiro, categoria de base, então essa nova fase do Cruzeiro de estar revelando jogadores e dando oportunidade aos jogadores é muito importante. Haja visto o sucesso do Cruzeiro, né? A categoria de base do Cruzeiro renasceu. Um estímulo para os garotos que sonham com um time profissional. O Cruzeiro vinha conquistando títulos na base, só que os meninos não vinham sendo aproveitados no time, né? E hoje a motivação aqui é muito grande, principalmente pelo Alexandre estar olhando muito para a base, pelo Marcelo Oliveira ser um técnico que tem um carinho muito especial, vem lançando os jogadores. Então a motivação hoje na Toca 1 é de subir cada vez mais jogadores. O presente reserva um Cruzeiro campeão brasileiro, jogadores rodados, experientes e para compor o grupo vencedor, a garotada. Afinal de contas, o futuro começa aqui. Olha, a gente está falando de base, não é? Alguns jogadores apareceram muito bem, alguns exemplos mostrados aí. Lucas Silva, Mike, não é? O próprio Elber. Então são jogadores importantes e as bases dos clubes de Minas vêm mostrando, revelando jogadores interessantes. Já que a gente está falando de base, de Cruzeiro, vamos direto para a Toca 2, ao vivo? Repórter Luciano Dias, o grande Mr. Band, está lá na Toca para atualizar as informações do Cruzeiro. Afinal de contas, domingo tem bola rolando, Lu. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Domingo, final antecipado e todo mundo esperando esse jogão contra o Grêmio. Hoje foi a representação do Cruzeiro depois da vitória sobre o Santos no domingo. 2 dias de folga, representação hoje de manhã. Os jogadores ficaram na academia, apenas os goleiros apareceram no campo. Eles fizeram um trabalho, um futevôlei, na verdade um futevôlei, não fizeram nenhum trabalho específico, foi um futevôlei no campo. Marcelo Oliveira pode repetir a mesma equipe que enfrentou o Santos. Ele não conta com o Tinga, que é reserva, está suspenso. Por outro lado, ele pode relacionar o William, que deu algumas corridas no campo hoje e pode ser a novidade na relação. Hoje à tarde eles devem fazer um trabalho com bola no campo. Amanhã, o primeiro coletivo da semana. Aí Marcelo Oliveira começa a definir a equipe para enfrentar o Grêmio nesse jogão de domingo. O Everton Ribeiro foi o entrevistado hoje aqui pela manhã na Toca da Raposa. Ele falou sobre o assédio que está vivendo, vários torcedores em cima dele, também
times interessados no futebol do Everton Ribeiro. Ele procurou evitar falar sobre o assunto, focar apenas no jogo de domingo e também falou sobre o jogo do Grêmio de hoje contra o Atlético Paranaense. Será que é melhor o Grêmio ir para a final da Copa do Brasil ou o Grêmio ser desclassificado? O Everton fala pra gente. Não, é indiferente, né? Porque é uma equipe grande também que tem buscado a Libertadores ali durante o ano e está ainda na busca do título. Então, independente do resultado de hoje, temos que entrar muito focado, que vai ser um jogo muito difícil, que a gente tem que entrar com pensamento só em ganhar. É isso aí. Jogadores neste momento almoçando, à tarde voltam aos trabalhos, alguns devem ser trabalho com bola, e amanhã o primeiro coletivo, tudo indica, para o Marcelo Oliveira começar a definir a equipe para enfrentar o Grêmio no domingo. É com você, meu grande amigo Everton. Pode mandar que eu domino no peito e sai jogando bonito, Lu. Eu sei que você também bate uma bola, eu sou craque, então a gente forma uma boa dupla no time da Band. Porque os caras acham que só porque eu sou gordinho, eu não sei jogar bola. Trato com muito carinho. Ô, Lu, um beijo pra você. Até a próxima. Valeu, valeu. Deu um beijo aí no grande Everton Ribeiro, que tem esse nome por minha causa, que a mãe dele já me falou. Tchau, Lu. Um abraço. Valeu, um abraço, Everton. Tá aí, então. Luciano Dias trazendo informações. Agora, eu quero perguntar a vocês aqui, ainda sobre essa questão envolvendo o Everton Ribeiro. Você acha que as propostas estão chovendo lá na toca por ele, Brasil? Olha, boa tarde, um abraço a todos. E eu vi essa entrevista da mãe do Everton Ribeiro. Ela virou e falou, olha, quando o Everton já tinha 30 anos de carreira, eu tive um filho. Então, para homenagear essa bela voz, o competente de Divinópolis, que é pelo menos 45 anos mais velho que o Everton Ribeiro, é bacana isso, tá? Olha, tem muita proposta. Mas ele fala também o seguinte, que ele entende que o Cruzeiro vai reforçar, vai montar um grande time maior ainda, melhor ainda para 2014, que ele quer ficar. É legal isso, porque se o Cruzeiro conseguir não vender ninguém, a exemplo do caso mais recente que nós temos, Bernard, fazendo uma boa Libertadores, a valorização para todos vai ser muito grande. Eu não tenho dúvida e é legal. Espero que ele tenha falado isso, não só da boca para fora, porque tem gente que fala e ele não. Você vê que é um menino muito legal, um cara muito simples. Tomara que ele queira mesmo, porque ele pode ter uma explosão, porque a bola que esse menino está jogando é qualquer coisa que é até difícil falar. Eu acho engraçado que um jogo ele joga mal, aí o pessoal, cadê o Everton Ribeiro? Aí no outro jogo ele faz um golaço e define. Seleção! E no outro ele vai lá e define. Ô, Dimara, se fosse você, se você fosse hoje presidente do Cruzeiro, aí pintasse uma proposta muito boa pelo Everton Ribeiro, você venderia? Eu esperava a Libertadores. Eu acho que a valorização do jogador em termos de Libertadores, pelo que essa Libertadores está prometendo, os olhos que vão estar voltados para a Libertadores, eu esperava a Libertadores. E tem uma coisa do Everton Ribeiro que eu acho que é muito bacana, é a simplicidade que ele tem para encarar todas as situações. Até o fato dele ter um jogo, porque ele ainda não foi tão regular assim no Cruzeiro, mas ele encara isso de uma forma muito tranquila. Ele não é um jogador que questiona as críticas. E olha que ele foi criticado em muitos momentos, e a posição dele é muito difícil, gente, porque ele não é o armador, mas faz a função de armador e precisa ter essa condição. E ele se mostra muito tranquilo e é um garoto, né? Uma definição de um título brasileiro, tudo que aconteceu na carreira desse menino, nossa, ele tem muita coisa pela frente ainda. Eu esperava a Libertadores. Ô Cadu, é o grande nome do Cruzeiro na temporada, ou você divide esse posto entre o Everton Ribeiro e algum outro atleta? Cadu, boa tarde. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. A grande marca do Cruzeiro é ter um time muito coletivo, um time na acepção da palavra. Não é uma equipe formada por 1, 2 destaques que destoam tanto assim dos outros. Se for obrigado a escolher um protagonista, eu escolheria o Everton Ribeiro pela temporada como um todo. O Ricardo Goulart teve períodos em que foi o melhor jogador, o Newton também, mas no frigir dos ovos, contando tudo, eu acho que o Everton Ribeiro é o destaque. Se a gente for somar mais uns 5 destaques ali, eu acrescentaria o Ricardo Goulart, o Newton, o Bruno Rodrigo pela regularidade, não pelo brilho. Acho que ficaria por aí. O Fábio é até um caso à parte. E o Willian também, né? O Willian não está bem nesse momento, mas ele foi muito importante na campanha do Cruzeiro, e o Fábio foi importante, sim. E o Fábio é um caso à parte, é até complicado colocar como destaque, porque ele sempre é um destaque. E teve antes que ele trabalhou até mais do que esse ano. Ontem a Ludmila, a grande Ludmila lá do estado de Minas, um beijo para você, Ludmila. Ela postou uma entrevista no Facebook, uma entrevista que foi feita com o Dedé, na segunda-feira, por um Bem Amigos lá. Que não tem problema falar, o Júnior não gosta que eu fale aqui, mas eu falo. Entendeu? Falar, ué. E o Dedé... O Galvão mandou um abraço para você, no Bem Amigos Posso falar também, né? Na segunda ele parou, queria mandar
o grande Everton Ribeiro e tal. Ribeiro? Falou primeiro. Vou poder acabar de falar? Sim, desculpa. Everton Ribeiro, que ganhou o nome por conta do competente e brilhante Everton Guimarães da Band. Pois é, mas é um fanfarrão. Hoje está impossível a criança, viu? Olha aqui. Então, eu assisti pelo Facebook essa entrevista e é algo emocionante, cara. O Dedé ganhou muito mais do que já tinha. Porque a história de vida do Dedé é uma história muito bacana. Não é só a do Dedé, não. Sempre vai ter aquele cara que vai dizer, mas a maioria dos jogadores, ok, mas estão falando especificamente do que foi mostrado. É emocionante a história de vida dele. Ele contando o caso do problema com a irmã dele, problema de saúde muito sério com a irmã dele, ele tendo que entrar em campo para jogar, né? Separou muito bem as coisas e lá na frente ele foi naturalmente presenteado, né, com o fato da irmã dele ter se curado e ter se safado do problema. Muito legal, muito bacana mesmo. Mas o bacana dessas histórias, eu sei que essas histórias acompanham muitos jogadores de futebol, só que muitos deles não têm cabeça para chegar a uma final de solução, né? Ou seja, ter o brilho que o Dedé tem como jogador, como cidadão, né? E ele mostrou que ele tem tudo isso, ele carrega essa emoção toda, mas ele conseguiu fazer disso uma coisa boa para a vida dele. Tem muita gente que não consegue. A gente conhece N histórias de jogadores que o final não é bacana. E o dele é muito bacana, porque ele se mostrou um homem acima de tudo na concepção da palavra. Olha aqui, nós temos imagens agora da preocupação dos jogadores do Cruzeiro com esse jogo de domingo. Atenção, põe na tela aí. Olha aí, ó. Preocupação, os caras estão muito preocupados, né? O jogo de domingo contra o Grêmio vem chamando a atenção, é motivo de muita preocupação entre os jogadores do Cruzeiro, essa diferença aí de 14 pontos e tal, vem realmente tirando o sono da rapaziada, e aí foram convidados, né, para uma partida de futebol e naturalmente, para dar aquela esparecida, né, Cadu? É importante dar aquela relaxada, né, Cadu? Afinal de contas, essa diferença de 14 pontos é muito curta, muito pequena, né, Cadu? É o retrato de duas coisas. Primeiro, da tranquilidade que o Cruzeiro tem, da qualidade do time, dessa gordura que o Cruzeiro conseguiu reunir, né? Você conhece muito bem. Por isso que eles estão jogando futebol, para diminuir a gordura. Exatamente. E outro retrato é que o Cruzeiro conseguiu se livrar entre aspas, né? Aquela história de que há males que vem para bem, da Copa do Brasil, né? Porque, claro, todo mundo queria estar aí, só que essa semana de tranquilidade, enquanto o Grêmio está lá preocupado com o Atlético Paranaense hoje. O próprio Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, disse que pelo brasileiro não vai virar, né? Não estou dizendo que vai chegar aqui domingo e dar mole para o Cruzeiro, não é isso. Mas ele vai pelo caminho, entre aspas, mais fácil, que é a Copa do Brasil. Ele quer vai aplicar tudo nesse jogo hoje contra o Furacão. O Renato, ele faz bem, ele quer um título. Porque no Brasil, por mais que a Libertadores seja importante, tem uma coisa nos últimos anos que tudo é Libertadores, é só Libertadores. A gente tem que lembrar a importância do título. Então o Renato, ele quer uma conquista para coroar a temporada dele no Grêmio e ele sabe que título no Brasileiro não tem jeito. Na Copa do Brasil tem. Pelo Brasileiro, provavelmente ele vai a Libertadores. Se ele tivesse só se contentando com isso, ele não ia ligar muito, não ia fazer tanta questão da Copa do Brasil. Mas ele faz questão de ter um título, já disse em declarações. Então acho que a prioridade do Grêmio vai ser a Copa do Brasil. Falando de Renato Gaúcho, não posso deixar, claro, né, de mandar um abraço para Carol Portaluppi, filha dele. Genética privilegiada. Beijão. Aliás, que... Não é? Nossa. É fanfarrão por quê? Não, o Renato é um fanfarrão. Ele acha que tudo dele é o melhor, tudo é melhor. Na época que o Grêmio teve uma filha boa dele é melhor. Não, nesse aspecto filha dele é outra nisso história. ele tem razão. Nisso ele tem razão. Mas quando o Grêmio teve aquela sequência de 5, 6 vitórias, ele, não, só o Grêmio fez isso. O Cruzeiro foi lá e teve a mesma sequência. Então o Renato também... Mas ele fez isso com o Fluminense também, lembra? O Renato me lembra quando ele estava naquele Fluminense, indo para a final, ele senta lá no meio do gramado do Maracanã, a torcida, ele... Ninguém vai me filmar, eu tô aqui, vou fazer cara de bobo, perplexo, eu vou fazer achar que eu vou chorar um pouquinho e tal. Aí a Globo quase contratou naquele momento, e aí ele ficou tão deslumbrado com ele mesmo. Eu sou demais, eu sou maravilhoso, que tomou uma, né, depois, e ele falou que vinha buscar todo mundo depois no Campeonato Brasileiro. Todo mundo se lembra o que aconteceu, né? E todo mundo se lembra. Brincar, né? Ele falou brincar. Ele falou importante no Cruzeiro, na conquista da Supercopa do Cruzeiro. Um fanfarrão e sem grandes coisas. Agora só voltando um pouquinho atrás para falar. Eu falar da filha dele. Não, da filha dele, você quer me complicar em casa, mas eu quero falar o seguinte, sobre o Dedé, eu acho que ele é um exemplo na postura dele como cidadão, não é nem por isso que vocês falaram. É um cara que recebeu crítica na boa, nunca foi rancoroso, outro também, nunca quis peitar, cobrar. Tem nego aí que você elogia o ano inteiro. Aí no dia que você faz uma crítica, aí o cara, não, porque você é da imprensa, a torcida que eu não aguento. Calma, calma.
O Dedé é um exemplo disso. Mas esse cara grupo que do Cruzeiro todo, pegou né? essa crítica, lidou de maneira construtiva, melhorou, mudou a forma de jogar. Esse é o caminho, cara. Por isso que ele é vencedor. Por isso que está na seleção. O grupo do Cruzeiro todo assimilou muito bem as críticas. Vamos combinar que eles estão chegando a uma conquista de título brasileiro, mas foi uma equipe questionada inicialmente. Acabou perdendo um campeonato mineiro com o investimento que tinha sido feito, com a história toda. Então não vem que não foi esse mar de rosas, não. E todo mundo soube encarar muito bem. A começar do seu treinador, sempre muito questionado em vários momentos. Pro time que é o campeão da Libertadores. Não, sim, mas eu estou dizendo assim, então, eles assimilaram as críticas. A gente nunca ouviu deles. Exceção de um ou outro lá, o Dagoberto, que às vezes não quer muito falar com a imprensa, mas fora isso, não tem... O grupo do Cruzeiro foi muito leal a tudo que aconteceu. Ele sabia que a imprensa, quando está lá, ela tá falando pro torcedor. Isso pelo comandante. Sabe, o Brasil, você falou aí do Renato Gaúcho, mas o futebol, a gente vê aí muita gente enchendo a bola de treinadores que fazem muitas mudanças táticas, que criam muito, e alguns têm essa virtude. O Cuca tem essa virtude no futebol brasileiro, eu acho que acima de todos os outros hoje. O Cuca tem essa virtude. Mas aí vem o Muricy, lá no São Paulo, chega lá, entra no vestiário e fala assim, quer trabalho, meu filho? Vamos jogar. Só fala isso. Aí o time vai lá e ganha. O Renato fez no Grêmio o que o Luxemburgo não conseguiu fazer com todo o conhecimento que ele tem de bola. O Luxemburgo chegou tentando implantar grandes novidades, briga com todo mundo, brigou com todo mundo, todos os jogadores. Aí os caras, a classe corporativista, os caras fazem panela e começam a fritar. E o Grêmio perdeu 7 disputas de títulos com o Luxemburgo lá. Aí o Renato chegou com esse discurso de boleiro, lá Joel Santana, Muricy, não estou comparando Joel Santana com o Muricy, não, o Muricy é um gigante, peraí. Mas eu estou dizendo que esse discurso de boleiro, ele fez os caras jogarem. Linguagem Hoje os caras jogam e correm isso aí que você está falando é uma coisa tão importante, só um segundo, pela seguinte questão. O grupo do Cruzeiro, e eu já venho falando isso há alguns anos, não dá para você ser campeão brasileiro com 27, 28, esquece isso. A gente vem falando isso aqui em muitas oportunidades, e o Cruzeiro tem 33, 34 jogadores. Uma das grandes virtudes do Marcelo Oliveira é essa, administrar 34 pessoas, não 34 loucos para jogar. Alguns desses 34, você tira ali, tirando o time titular, uns 10 que se acham no direito de serem titulares. Então a virtude do cara de pegar, não dar dura, dar apoio no momento certo e administrar essa vaidade, isso é dificílimo, é para poucos. Não, você falou sobre o Grêmio, eu concordo com as críticas feitas ao Luxemburgo, nisso eu assino embaixo, também penso que o Renato Gaúcho tem mesmo os méritos de ter ali apagado o incêndio, organizado a casa, ele tem sim essa virtude. Agora eu também tenho críticas ao trabalho do Renato Gaúcho, principalmente em termos táticos. Ele montou um time ali com 3 zagueiros e 3 volantes, sendo que ele tem um elenco bom. Porque se ele não tivesse um elenco qualificado, teria essa desculpa. Então, ele conseguiu alguns resultados enganosos com esse elenco. O Grêmio contra o Cruzeiro, por exemplo, no primeiro turno, não mereceu ganhar. Conseguiu ali pelas circunstâncias, expulsão do Souza, até a última partida do Souza como titular mesmo, sem substituir alguém por contusão, que ele foi efetivamente a escolha do Marcelo Oliveira. O Grêmio conseguiu uma série de vitórias contando com a sorte e ficou meio, assim, enganado por esses resultados e manteve um esquema com 3 zagueiros e 3 volantes. Aí você vê o Grêmio com um banco muito melhor que o time titular em várias oportunidades. Mas tem uma explicação. Aliás, uma explicação que, na verdade, a gente ouve da imprensa de lá, de que esses jogadores que estão no banco, como o Elano, Zé Roberto, esses caras estão fazendo muita onda fora de campo e por isso estão fora do time. E mais, o Zé Roberto teria dito que não fica no Grêmio no ano que vem e que já tem um contato de outro clube. Aí, o cara Renato, traz ele pro seu lado. Tudo bem, Brasil, tudo bem, mas estou falando o seguinte, o Grêmio vinha de muitos problemas com o Luxemburgo, muitos problemas, e não tem um bom time, tem bons jogadores dentro do seu grupo, mas um bom time não tem. E o Luxemburgo fez um time com Pará, aliás, o Renato fez um time com Pará, o Renato fez um time com Bressan, chegar a quase vice-liderança. Mas só tem um detalhe, por exemplo, daqui a pouco você fala Brasil, corta o Brasil. Quando a Érica chega aqui, você já sabe, né? Aí já sabe que a gente vai falar para você que tem mais de 18 anos e que pode comprar o seu carro zerinho a partir de R$ 383 mensais. E para você saber que isso é só com a Chevrolet Brasil. Ninguém faz isso por você. É isso mesmo, menos de R$ 13 por dia, toda a linha Chevrolet com qualidade de fábrica, é só com o Brasil. Ligue agora e consulte pelo 3003-4443. E olha que moleza, quem comprar hoje o consórcio vai concorrer a prêmios de R$ 25 mil toda semana. Ligue agora, 3003-4443.
43. Imagina você aí de carro novo gastando menos de R$13 por dia e com 25 mil reais nas mãos para gastar como quiser. Não pode perder, não é, Érica? É isso mesmo, Everton, não dá para perder, né? Ligue nesse minutinho no 3003-4443. É 3003-4443. Você de casa prefere quem? A Érica ou eu? Seu Chevrolet, você também pode preferir. Pagar em suaves parcelas, R$383 só no Brasil, amigo. Temos condições especiais para você que é de Governador Valadares, onde Renato Gaúcho nasceu. Foi registrado lá no Sul, mas nasceu em Valadares. Agende uma visita pelo 3003-4443. Olha aqui, dia chuvoso, seu carro custa para ligar de manhã, né? Tô fora, hein? Com R$13 por dia, meu amigo, você vai ficar tranquilo de carro zero. 3003-4443. Atenção, você que é autônomo, você que tem uma empresa, vocês sabem que é fácil ter um carro e sabe o tanto que isso é importante para aumentar sua produtividade, sua lucratividade? Pensando nisso, criamos planos da medida certa para você. É ligar para ver. 3003-4443. Você vai ligar, não precisa se deslocar. Os consultores vão até a sua empresa, vão até a sua casa. 3003-4443. Além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo. É ou não é? Conquiste o seu carro novo agora, ligando e agendando uma visita pelo 3003-4443. E a Chevrolet, o Brasil, Zil. Obrigado, Érica. Daqui a pouco você volta. Vamos falar do Galo agora? O presidente da Federação Mineira de Futebol, Paulo Schettino, deixou claro que o Atlético já está comunicado sobre a decisão da FIFA. Ele conversou com a nossa comentarista, Dimar Oliveira, por telefone, e você ouve agora o que disse o presidente da federação. Confira aí. A Federação Mineira de Futebol recebeu ontem o comunicado, é da CBF. Exato, nós recebemos ontem um comunicado da CBF sobre a situação do Fernandinho, informando que a FIFA tinha rejeitado a inscrição dele. O Atlético já tem em mãos esse documento, já sabe que pela FIFA ele não vai poder contar com o Fernandinho, é isso? Exatamente, mas eu acredito que o Atlético deva ter condições de recurso e tudo, né? Tá aí, Dimar Oliveira. O presidente Paulo Schettino falou, existe um desencontro de informações, daqui a pouco o Léo Gomide, aliás, deixa eu chamar o Léo Gomide primeiro, daqui a pouco, porque ele traz mais informações, não é? E de repente até ajuda no comentário de vocês. O Léo Gomide já está por aí, Juveci? Já podemos chamar o grande Léo Gomide, não é? Ele que é uma referência em reportagem esportiva, mas acima de tudo, preste atenção, é referência também de bom humor. Alô, Léo Gomide, sorri, a vida te ama e eu também, Gomide. Eu também, Everton. Boa tarde, Júnior Brasil, Dimar, Alcadu, pessoal de casa. A gente, trabalhando jornalisticamente, né, Everton, tem que ouvir os dois lados, não só a Federação Mineira de Futebol, que recebeu este documento da CBF, como também o Atlético. Conversamos ontem com um dos representantes do departamento jurídico do clube, Dr. Lázaro Cândido, e ele explicou a versão do Galo quanto a este documento recebido pela FMF. O processo de inscrição pela FIFA é um processo completo. Tem manifestação de entidades, e inclusive da CBF, e ao final a FIFA delibera. E não tem ainda decisão. Isso é apenas uma manifestação. O Atlético já apresentou as suas razões, justificando a inscrição, especialmente do Fernandinho. E espera que ao final venha uma decisão favorável. Que tenha uma prestação de uma informação pela CBF, que não é a entidade que vai decidir o assunto. Então, utilizar a palavra indeferida a inscrição do atleta, você acha que até... Não, isso aí não, essa não é competência da CBF. A decisão sobre a inscrição cabe à FIFA. Não, é porque ela consulta as entidades, mas lá no processo de inscrição tem uma explicação toda específica sobre o caso. Então, a gente está acreditando que, ao final, o resultado seria positivo, ou seja, seria recebida a inscrição. Everton, talvez até o próximo dia 29 de novembro nós teremos aí toda esta indefinição, quem sabe antes, para saber se o Fernandinho, até mesmo o Dátulo e o Emerson jogam o Mundial Interclubes. Dia 29 é quando o Atlético tem de entregar a lista de 23 atletas para a disputa do Mundial Interclubes. Ontem o atleta foi votado pelos jornalistas para conceder entrevista coletiva, mas aí acabou sendo blindado pela assessoria de imprensa do clube. Fernandinho não deve se pronunciar quanto ao fato. Hoje pela manhã também entrei em contato com a entidade máxima do futebol, a FIFA, mas eles ainda não me deram uma resposta quanto a esta situação também do Fernandinho.
Beleza, Gomide. Agora, Gomide, pelo que você conversou com pessoas do meio, de repente, até nem viveram situações parecidas, mas especialistas disseram que há possibilidade, na sua avaliação, não estou dizendo as pessoas que você entrevistou, outros especialistas, outras pessoas envolvidas, disseram que há possibilidade do Fernandinho estar em campo no Mundial? Everton, a questão é a seguinte, o prazo onde o Fernandinho foi inscrito na CBF, não divulgado no boletim informativo diário da CBF, o Fernandinho teria de ser inscrito até o dia 20 de julho. O Atlético teria feito essa inscrição no dia 22. Mas, quem sabe, com alguns documentos do clube, existe também uma carta de intenções de contratação, o Atlético pode utilizar isso, o registro do atleta pode ser considerado a partir desta carta de intenções de contratação, isso pode ser levado em questão pela FIFA, pela Confederação Brasileira de Futebol, são todos esses recursos que o Atlético utiliza para legalizar a participação do Fernandinho no Mundial Interclubes. Apontar hoje se o Fernandinho já está vetado, se a inscrição dele não será permitida no Mundial Interclubes, ou se o jogador está liberado, eu acredito que até meio leviano da nossa parte, eu acredito que esse imbróglio aí vai mesmo até o final do mês. Muito bem, obrigado, Gomide, um abraço, até o final abraço. de semana, quando a gente estará junto pela Band News FM. Um abraço, obrigado, Gomide. Tá, então, Léo Gomide trazendo a informação, Júnior Brasil, Cadu Donete e Mário Oliveira falam sobre essa questão. Primeiro, começo com você, Cadu, você acha que há possibilidade, até onde você estudou essa questão? Porque dentro do que foi comunicado pela CBF, a palavra possível estava, e foi muito destacada, inclusive. É possível que o Atlético não possa escalá-lo no Mundial. Possível, mas ninguém confirmou nada até agora. Eu acho que o Léo Gomide definiu muito bem a questão quando ele diz que seria leviano a gente cravar para um lado ou para o outro, que ele vai ser liberado ou que vai ser vetado. Acho que essa questão de ter sido ter um obstáculo divulgado, digamos assim, pelo menos mudou o clima, porque todo mundo acreditava que seria razoavelmente tranquilo, ou boa parte das pessoas acreditava assim. Eu, sinceramente, estava otimista com relação à liberação do Fernandinho. Agora, sem poder cravar nada, a gente vê que pode acontecer algumas dificuldades, mas o Atlético tem recursos, tem possibilidades, nada foi divulgado oficialmente, muita gente confundiu as informações que saíram ontem, interpretaram equivocadamente, permanece o imbróglio. A gente só teve um primeiro episódio, digamos assim, mas que não foi definitivo. A novela continua muito indefinido e é complicado a gente cravar, porque a gente conhece muito como procede o tribunal aqui no Brasil, né, Everton? Como a FIFA que vai decidir essa questão, a gente não sabe como que é a jurisprudência, qual que é o costume da FIFA, por mais que a gente estude, a gente vê decisões para os dois lados, fica complicado de também ter um feeling nesse aspecto. Então, permanece indefinido, é bom as pessoas entenderem que ele não está vetado ainda. O Brasil, o Bayern, ele ganhou praticamente um mês a mais para a inscrição de jogadores, mas isso já estava pré-determinado. O Atlético tenta entrar com igualdade absoluta com o Bayern, mas a FIFA não costuma ceder em casos como esse. O que você acha que pode acontecer? Aquilo que o Dr. Lázaro falou, a gente tem que levar em consideração, porque algumas coisas vão ser levadas. Algo pode mudar nisso aí. A gente não pode descartar a inscrição do Fernandinho. Isso tem que ficar claro. Tem que aguardar mesmo, como diria o filósofo, vamos aguardar. Então tem que esperar. E a questão é, se não tiver Fernandinho, a solução é fácil. É o Luan doidão para cima deles. E o Luan pode se dar muito bem numa situação dessa. É um cara que se envolve muito. Preocupa? Claro, o momento do Fernandinho é excepcional. Agora, diante do que você falou, que a CBF e que outras entidades possam pleitear para que haja uma mudança de critério. Porque a regra é essa. Mas vamos batalhar, a CBF se envolver para que ano que vem, independentemente do que acontecer, a gente possa ter uma mudança e um critério mais justo. Dimar Oliveira, discorra sobre o assunto, Dimar. Olha só para esclarecer o que o Léo falou aí da possibilidade que o Atlético tem, o que o Atlético vai usar, é o pré-contrato assinado com o Fernandinho. Esse pré-contrato foi inscrito na CBF e a CBF aceita este pré-contrato como uma prévia de inscrição. É isso que o Atlético vai usar. E por que o Atlético vai usar isso? Porque a própria CBF deu condição de jogo para o Fernandinho no Campeonato Brasileiro se utilizando disso. Antes então, do se dia ele 22? Se ele joga o Campeonato Brasileiro, como é que ele não está inscrito
inscrito para jogar o Mundial. Então, quer dizer, esse parecer da CBF não tem a ver com o que ela mesma deliberou, que é o fato dele jogar o brasileiro. O que é absolutamente normal, né? Exatamente. Ela sempre faz essas bobagens. Quem deu essa definição foi a CBF. Então, como que ela dá um parecer falando que ele não estava inscrito para a FIFA, se ele estava inscrito no brasileiro? Então ele não pode jogar brasileiro, sendo que foi ela que deu condição. E aí é nisso que o Atlético vai bater, até porque ele foi inscrito antes pelo Real, que é o clube, a transferência veio através do Real, que é o clube do empresário, que é dono desses jogadores, inclusive do Fernandinho. É nisso que o Atlético vai bater. O que aconteceu, na verdade, foi que a informação vazou antes da hora, porque o Atlético já estava trabalhando com a documentação e com a história para poder estar resolvendo a situação do Fernandinho. E olha, gente, a coisa foi tão bagunçada que no final das contas eles já tinham dado certa a situação dos três, que é o Dato, o Fernandinho e o Emerson. E na verdade não tem definição de nada, que só vai acontecer no dia 29. E o Atlético continua trabalhando. O que dá para dizer para a torcida do Atlético nesse momento, e é totalmente fora da questão, a gente tentar fazer futurologia aqui, é que o Atlético está muito otimista de ter a liberação do Fernandinho. Isso o Atlético está muito otimista. Eu acho que a lamentação de boa parte da torcida atleticana mostra muito bem o que o Fernandinho representa para o Atlético hoje. Né? Ou seja, foi uma contratação muito acertada, muito acertada. Olha aqui, o Guilherme e Luan também falaram ou não, né? Sobre o caso do Fernandinho. Veja aí. Não, ainda não ficamos sabendo, pelo menos entre nós jogadores ainda não. E a esperança é que essa informação nunca chegue e que ele possa atuar. Não estou sabendo de nada, né? A gente espera que o time seja bem montado pelo Cuca, né? Estou treinando, estou em busca do meu espaço sempre para ajudar o Galo. E a gente está focado no brasileiro, nessa reta final, fazer umas grandes partidas para quando chegar no Mundial, todo mundo inteiro. Sobre essa notícia eu não estou sabendo. Vai dar tudo certo para a gente aí, que o time vá completo aí para o Mundial. Ô Luan, eu consigo enxergar você deitando e rolando para cima do lateral direito do Bayern, do Alaba. É você o cara. O Júnior Brasil já disse que o Atlético, caso o Fernandinho não vá, os problemas estão resolvidos. Né? Luan Doidão é o cara. Pior. Luan fazendo o gol do título. Luan fazendo o gol do título. Eu quero ver o que você vai arrumar de comemoração lá. Porque aqui você fez com galão, lá eu não sei o que você vai fazer. Mas acredita em você, Luan. E outra coisa, você por um lado, de repente o Tardelli caindo por outro e tal, Alaba, Rafinha, tudo igual. Pela. Lã, tricô, se tiver pela frente. Boateng. Não tem conversa. Não sei o quê. Você sabe que é interessante, que a torcida sabe, cara. A torcida do Atlético sabe que o Atlético está indo como franco atirador. O Bayern é um super time. Mas olha quantas vezes a gente não assistiu, né, grandes times caírem no Mundial. Muitas vezes. Claro. É o futebol. E não é só no Mundial, não. Em qualquer competição que você vai estar, o próprio Campeonato Brasileiro já apresentou isso quantas vezes, quando não era pontos corridos. Quanta gente foi eliminada em circunstâncias. Até a própria Atlético Cruzeiro, como eles sofreram quando não era pontos corridos. Por quê? Porque existe uma limitação. É aquele jogo, é o que você vai estar fazendo naquele jogo. Por isso que é importante. Com a torcida muito maior do Atlético no estádio também. Claro, pela representatividade. E até tem um detalhe, né? Quando a gente vira e fala que o Bayern é favorito, para ficar claro, o Bayern, vocês estão falando com relação a qualquer time do Brasil. Com relação, tirando ali, é o Barcelona. Se você tirar o Barcelona, é o principal time do mundo hoje. Eu digo contra qualquer time do mundo, ainda mais aqui do Brasil, não dá para comparar. Então, isso não é uma exclusividade do Atlético. É com relação a qualquer time aqui da América. A diferença é e outra coisa, independente do que aconteça no Mundial, é importante que o Atlético pelo menos consiga manter para o próximo ano a base desse time. E é o que deve acontecer. E aí, com contratações pontuais, esse time que já é muito bom ainda vai se reforçar e será ainda mais favorito para ganhar títulos no ano que vem. Você queria dizer alguma coisa, Gabriel? Não, é que o Bayern é favorito não só contra times. O Bayern é uma seleção mundial, ganha de boa parte das seleções, não entra como franco atirador contra nenhuma seleção, no mínimo em pé de igualdade. E em termos de time, eu acho que o Barcelona nem entraria como favorito também. Entraria ali, seria o único jogo de igual para igual. E outros, o Bayern de Munique seria franco favorito. Então, é um caso muito à parte. O Guardiola entrou meio hesitante
distante ali no time, não conseguindo acertar de cara com os jogadores, mas isso já não é verdade, ele já consegue dar a sua cara, já consegue dar o seu probleminhas, achei que você ia falar, mais ou menos. Olha aqui, deixa eu chamar um break rapidinho, 2 minutinhos só. Na volta tem mais Atlético, tem mais Cruzeiro aqui nos Donos da Bola, portanto, não sai daí. A gente volta já.